dia, meus amados e queridos amigos e irmãos na fé. Desejo que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa repousar sobre ti e tua amada família. Gostaria de partilhar convosco e contigo de uma forma pessoal do que Deus tem revelado através das Sagradas Escrituras, o que o Senhor está fazendo pela humanidade neste tempo, nesta hora tão crítica que todos nós estamos enfrentando. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, nós vamos buscar a presença de Deus através da oração. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Ó nosso Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos-te esta manhã, esta hora do teu santo dia, o sábado do Senhor, porque o Senhor nos criou em 6 dias e no sábado nos concedeu a bênção de podermos estar na tua presença. Que dia tão maravilhoso! Obrigado, ó Pai, porque a tua glória se manifesta neste mundo. Estamos vivendo um período crítico, mas vemos a tua mão a guiar a história deste mundo. Queremos suplicar que o teu Santo Espírito possa nos guiar durante o estudo da tua palavra. Que o teu Espírito possa tocar cada coração, cada pessoa que ouve ou que está escutando neste momento. E posteriormente aqueles que poderão ver mais tarde. Pai amado, suplico e te rogo que o teu Espírito também possa iluminar a minha mente, para que possa expor a tua palavra conforme a tua santa vontade, não conforme o meu desejo. Fique conosco, abençoa-nos, santifica-nos pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus suplico e agradeço. Amém. Queridos amigos, estamos vivendo um momento crítico da escala global. Nunca visto antes, mas já vivido em outros tempos na vida do povo de Deus, dos servos de Deus e até em nações. Deus nunca abandonou o seu povo. A palavra quarentena tornou viral, tal como o vírus que fez com que essa palavra revivesse no mundo e conhecido entre os mais jovens, também tornou viral. Não é? Todos nós recebemos dezenas, milhares de mensagens falando de coronavírus, que é a notícia da atualidade, falando de fique em casa, não tosse, não faz isto e não faz aquilo, não põe a mão na boca, não põe a mão no nariz. Quando um dos meus filhos perguntou-me, papai, o que é quarentena? Porque ele estava ouvindo muitas mensagens, muitas coisas, e nós falando aqui em casa sobre quarentena. O outro respondeu, é coronavírus? Você não sabe? Esta foi a forma como entre eles se debatiam. Se te perguntassem a ti o que é corona, ou o que é quarentena, quando foi a última vez que ouviste falar desta palavra antes do surto viral que está a assolar o mundo? Queridos amigos e irmãos na fé, quero vos dizer hoje algo muito importante para a vossa reflexão. Pense nisso. Há quanto tempo se ouviu falar desta palavra? Era uma palavra, podemos dizer que na nossa época nunca se podia pensar nisso. Era uma palavra que estava meio apagada do dicionário. Quarentena. Deus, queridos amigos e irmãos, é um Deus de misericórdia e amor. E a palavra de Deus diz que Ele é Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e em verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e
sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Êxodos 34, versos 7 e 6. Versos 7 e 8. Peço desculpa. Queridos amigos, a palavra do Senhor nos mostra isso. Deus é um Deus de misericórdia. O tema que eu quero debater contigo hoje é: Deus quer você de quarentena? Será que Deus quer você de quarentena? Este Deus misericordioso e piedoso é o Deus que eu amo e sirvo. Porque o seu amor é tão grande que Ele, no seu infinito e santo amor, não retarda a sua promessa da breve volta. Ainda que alguns a tenham por tardia, a palavra de Deus diz-nos que Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Em 2 de Pedro 3,9, Pedro descreve isso. Voltemos ao nosso tópico inicial. O dicionário português define a palavra quarentena da seguinte maneira: número de 40. Ou por outra, essa palavra quarentena vem do número de 40. Outra definição que o dicionário Priberan na internet dá é oração pública ou festividade que se realiza ou que se repete durante 40 dias. Período que devem passar num lugar isolado pessoas, animais ou mercadorias provenientes de país atacado de epidemia. Sim, esta é a grande realidade. Todos nós tínhamos que ficar isolados de um momento, de uma noite para de manhã, cada um confinado em suas casas, nos seus becos, porque uma epidemia surgiu. Um vírus surgiu e tornou pandemia. Queridos amigos, Deus também submeteu pessoas, seu povo, nações sobre quarentena. Por causa da epidemia do pecado, a epidemia do coração, esta pandemia do pecado que assola o mundo. Quando observei essa definição do dicionário, fui para a palavra de Deus para meditar profundamente quantas vezes Deus colocou seu povo, seus servos e nações sob quarentena. Porque Deus quis que o seu povo estivesse na quarentena. Fiquei me questionando se no passado o Senhor teve que usar um período de quarentena para mudar o curso da história do seu povo, para mudar o curso da história dos seus servos, curso da história das nações. Por que Deus não faria isso hoje, exatamente no momento em que estamos nos aproximando do fim, em que nós estamos a entrar no limiar da história e que brevemente a maior de todas as crises, que não é a pandemia, nem um surto viral, mas sim a presença de Cristo, em que vai apanhar muitos de surpresa, muitos assustados, sem preparo, porque o Senhor não colocaria o mundo, as nações, pessoas individuais de uma forma especial, o seu povo, em um período de quarentena para reflexão. Sim, meus amigos, em cada mal que o Senhor permite que Satanás traga sobre a humanidade, o Senhor opera a salvação dos seus filhos, aqueles que creem no seu amor e nas suas promessas. Talvez alguém ao ouvir-me agora dizer: Deus permite o mal. Sim, porque Satanás não faz nada se Cristo não permitir. Quando Cristo terminou a sua obra na terra, Ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Neste exato momento, quem controla o curso da história é Deus. Alguns dizem: é o inimigo. Outros dizem: é os iluminados, é os maçons. Sim, eles têm as suas mãos, mas se Deus não os permitir, eles nada fazem.
Queridos amigos, a Bíblia Sagrada nos apresenta várias vezes que o Senhor preparou a sua igreja para a vitória ao fazer-lhes passar por quarentena. Neste período de quarentena, tiveram tempo de reflexão, arrependimento e um volver para Deus, e estavam prontos para lutar contra as hostes do mal. Estavam prontos para receber as bênçãos que o Senhor lhes reservava. Porque se não fosse submetido a um período de reflexão, a um período de paragem, eles simplesmente sofreriam derrota. A primeira vez que é mencionado um período de quarentena na Bíblia Sagrada, encontramos em Gênesis. Para que o mal que se propagava pelo mundo fosse eliminado, Deus, na sua misericórdia, submeteu a Noé e a sua família sobre um período de quarentena. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6, versos 5, 11 até 13. Diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Pensem nesse texto. Toda a imaginação do homem era má continuamente. A terra, porém, estava corrompida, diz o verso 11, diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne, repare, toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E no verso 13 do capítulo 6 de Gênesis diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Queridos amigos, a terra estava cheia de violência. Deus olhou para a terra e observou e não viu nada mais que prestava. Estava cheia de violência. Será que o mundo de Noé é diferente do mundo de hoje? Não. Jesus Cristo declarou como nos dias de Noé seriam os dias de hoje. Então é por essa razão que eu acredito que, assim como Deus, para eliminar o pecado, preparou um homem, uma família, meteu-lhes sobre uma quarentena de dias e depois tratou do pecado, eu acredito que o Senhor também permitiu que o mundo, o seu povo, nações, pessoas entrassem sobre quarentena para que o Senhor pudesse preparar o mundo, as nações, para o fim do pecado. O pecado está chegando ao seu fim. Veja o que é que o Senhor nos diz em Gênesis 7, verso 1 e verso 4. Depois, o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Deus tinha ordenado a Noé que preparasse uma arca. Esta arca durou 120 anos. 120 anos o Senhor anunciou, através de Noé, a destruição. Tal como hoje, há mais de 100 e tal anos que o Senhor vem anunciando através do seu povo. O dia do juízo chegou. Apocalipse 14, 6 diz que viu um outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar a toda a raça, toda a nação, tribo, línguas e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esta mensagem começou a ser anunciada desde 1844 até hoje. Multidões têm rejeitado, outros têm aceitado, mas não posto em prática esta mensagem. E então chegou o tempo que o Senhor tem que levar o mundo a uma quarentena de dias para uma reflexão. Porque a seguir disto, o Senhor vai fazer algo. Trabalhar no processo da eliminação completa do pecado. Diz a palavra do Senhor: porque passado ainda 7 dias, diz o Senhor a Noé, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, uma quarentena, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Talvez você tenha, ou pode ficar assustado: será que vai ser destruição
depois dos 40 dias ou do período de quarentena que estamos vivendo. Não. O Senhor tem uma obra a fazer. Para Noé, depois de 40 dias, lá na arca, quando ele saiu da arca, ele encontrou uma terra limpa do pecado. Passados os 40 dias e noite, a palavra de Deus diz que a terra estava limpa. Toda a carne foi eliminada, somente Noé e suas famílias. E a sua família permaneceu. Deus já poderia abençoar novamente a Noé e fazer dele uma bênção para o mundo. Quando o Senhor submete o seu povo, quando o Senhor submeteu a família de Noé na quarentena, tinha como um objetivo abençoar a terra novamente. Por quê? Porque a terra estava completamente corrupta. Queridos amigos, este período que estamos vivendo, a maior bênção que virá após este período são os acontecimentos que preparam para a vinda de Jesus. A bendita esperança da volta de Jesus é a maior de todas as bênçãos que a humanidade já aguardava ou aguarda até o dia de hoje. Diz a palavra do Senhor que e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu. Foram extintos da terra, todo o mal, só ficou Noé. E Deus abençoou Noé e a seus filhos, e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Não foi o fim do pecado, mas foi um minimizar da situação para que a terra pudesse ainda ser abençoada, enquanto ainda se esperava o tempo em que o Redentor viesse. Deus preparou Noé. E Deus já está preparando a sua igreja hoje. Neste mundo que estava tão acelerado, era necessário uma desaceleração das coisas para que houvesse um período de reflexão. Quando o Senhor quis preparar um servo para libertar o seu povo do Egito, a palavra de Deus continua dizendo-nos que o Senhor submeteu na quarentena. Moisés foi chamado do Egito para o deserto. Era o tempo de libertação do povo israelita do Egito para a terra de Canaã. A terra que o Senhor havia prometido a Abraão, de que o seu descendente herdaria como herança. O Senhor preparou Moisés para ser líder do seu povo, submetendo a uma quarentena de anos no deserto. Durante esse período de isolamento no deserto, Moisés aprendeu a ser humilde e manso, que as Sagradas Escrituras diz em Números capítulo 12, verso 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por que Moisés aprendeu a ser manso e humilde? Porque enquanto esteve no Egito, lá na corte, perante os prazeres desse mundo, era arrogante, era orgulhoso, não tinha humildade. Por isso é que matou um egípcio para tentar libertar o povo de Deus à sua força. Então o Senhor disse, não. Eu tenho que te trazer para aprender as lições da vida. Aprender de mim, como disse Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos amigos, Moisés, após esse tempo de preparo, estava pronto para liderar e defender o povo de Deus. Estava pronto para enfrentar Faraó e, pelo poder de Jeová, derrotou os egípcios. Ellen White diz sobre a vida de Moisés o seguinte: nos desertos de Midian, Moisés passou 40 anos como pastor de ovelhas. Aparentemente afastado para sempre da missão de sua vida, estava recebendo a disciplina essencial para o seu cumprimento.
A sabedoria para governar uma multidão ignorante e indisciplinada deveria ser ganha pelo domínio de si próprio. Onde é que ele tinha que ir? Para o deserto. Quarentenas de anos. No cuidado das ovelhas e dos tenros cordeiros, deveria obter experiência que faria dele fiel e longânimo pastor de Israel. Para que pudesse tornar-se um representante de Deus, deveria dele aprender. Queridos amigos, quando eu leio esta nota acerca de Moisés, eu penso, não é em vão que o Senhor permitiu tudo isto acontecer. Porque o povo de Deus que deveria representar Deus, não estava a representar o Senhor. Há uns meses atrás, só se ouvia falar de pessoas querendo estudar, pessoas não têm tempo para estudar a palavra de Deus, pessoas não têm tempo de orar, pessoas trabalham 2, 3, 4 trabalhos, estão fazendo plano de construção, estão fazendo planos de viagem. Crentes que se dizem cristãos e que têm esperança de haver volta de Jesus, estavam tão acelerados na corrida de conquista das coisas desse mundo que não havia diferença entre o cristão e o mundo. Então o Senhor tinha que parar. Deus quer um povo que represente Ele na história final deste mundo. Tal como Moisés só deveria representar Deus, depois de aprender de Deus a ser manso e humilde, a ter domínio de si próprio, Deus hoje também quer preparar o seu povo. Ele tem vindo a preparar ao longo da história. Mas no final desse mundo, na história desse mundo, nesse tempo em que estamos vivendo, a palavra do Senhor diz que será um tempo qual nunca houve. Como está o povo de Deus? Como estaria o povo de Deus quando os embates finais de Satanás caíssem sobre a terra? Então o Senhor teve que parar este. Na solene majestade da solidão das montanhas, Moisés estava a sós com Deus. Ali Moisés adquiriu aquilo que o acompanhou durante os anos da sua vida trabalhosa e sobrecarregada de cuidados: a intuição da presença pessoal do Ser Divino. Tal foi a experiência que Moisés alcançou com os 40 anos de preparo no deserto. Para comunicar tal experiência, a sabedoria infinita não considerou demasiado longo o período, nem excessivamente grande o preço. O resultado deste isolamento, desta quarentena de anos, na vida deste servo de Deus foi o seguinte. Em Deuteronômios 34:10 diz-nos que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Se pegarmos Moisés como um símbolo do povo de Deus, é disso que Deus quer hoje. Eu pergunto para você que é cristão, para você que diz ser povo de Deus, será que se o Senhor não parasse este mundo, não parasse você, estarias preparado para falar com o Senhor cara a cara? Enquanto Moisés esteve no Egito, lá na corte real, jamais poderia ter esse privilégio. Deus, no seu infinito amor, o trouxe para o deserto. Conduziu para que ele pudesse ter esse privilégio. Queridos amigos, mas na vida de Moisés não encontramos somente esses momentos do deserto de Midian. Muitas vezes passou em quarentenas de dias para receber poder e forças. A palavra do Senhor diz que 40 dias esteve isolado no monte para receber a lei do Senhor e as normas de conduta de vida para governar a nação Israel. Êxodo 34, verso 28. 2 vezes orou por 40 dias para que a maldição não caísse sobre um povo que constantemente provocara a ira de Deus. Deuteronômios 9, 25 e 10, verso 10. Este homem era um homem de experiência. Sempre que havia uma luta a enfrentar, uma batalha a enfrentar, espiritual, física e moral, este homem passava 40 dias isolado.
Deus o submetia a quarentenas de dias, uma quarentena de dias, para que ele possa adquirir força para vencer. Eu acredito que este tempo de isolamento, este período em que o mundo está parado e também as igrejas estão fechadas, para que cada um no seu lar, na sua vida, pudesse parar e refletir, é o tempo que Deus está preparando para o que há de vir. Os dias posteriores a este período de isolamento, este período de surto viral que está consumindo vidas de alguns, não serão fáceis. E o povo de Deus deve estar preparado, pronto para falar com o Senhor face a face, cara a cara. O Espírito do Senhor será derramado sobre o seu povo. E você e eu teremos que sair. Diz a senhora White que os servos de Deus sairão revestidos de glória, anunciando de um lado para outro, de norte a sul, leste a oeste, o fim de todas as coisas. Como Deus poderia derramar o seu poder para um povo que estava desenfreado na corrida das coisas desse mundo? Que não havia semelhança, não havia diferença entre o santo e o profano. Pessoas que não tinham tempo para estudar a palavra de Deus, para comungar, para reunir, para ler, para orar. Ah, querido amigo, não foi somente o servo Moisés que Deus submeteu à quarentena. A fim de preparar o povo de Israel para possuir a terra prometida, o Senhor teve que submeter este povo a 40 anos de privação. Embora não fosse a vontade de Deus, porque quando o Senhor libertou o povo de Israel, o Senhor tirou-lhes do Egito para levar-lhes diretamente a Canaã. Levou-lhes para o deserto, receberam a lei, as instruções para preparar a arca ou o tabernáculo onde se manifestaria a presença de Deus, e eles estavam apetrechados para entrar em Canaã. Mas por não confiarem, por não crerem no amor do Senhor, então o Senhor tinha que os submeter a uma quarentena de ano, para que eles pudessem estar preparados para enfrentar os inimigos e entrar na terra que o Senhor os tinha prometido. Em Deuteronômio 8:2, Moisés, no fim do seu ministério, declarou a este povo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Por que Deus permitiu a este povo estar 40 anos no deserto? Para humilhar esse povo. Porque esse povo estava arrogante. Todas as vezes que o Senhor permitia alguma provação, eles se exaltavam. É melhor voltarmos para o Egito, tal como hoje. O povo de Deus não está preparado para entrar em Canaã. Porque o povo de Deus, nesse tempo, está preocupado com o Egito. Está preocupado com o bem-estar deste mundo. Pessoas estão gastando saúde física e mental em estudar a ciência deste mundo, deixando para trás a ciência do céu. Então o Senhor parou este mundo para humilhar. Quantos não estão humilhando-se? Quantos não caíram em si? Temos visto mensagens de pessoas dizendo: eu tenho dinheiro, mas não posso comprar. Por que é que não podes comprar? Ricos e pobres não sabem o que fazer. É assim que o Senhor faz, querido amigo, querida amiga. O Senhor submeteu ao seu povo 40 anos no deserto para humilhar, para prová-los, para que eles possam saber se realmente nos seus corações têm o interesse, têm a decisão de guardar os seus mandamentos. Brevemente, Satanás vai desencadear
a luta contra os mandamentos de Deus de uma forma intensiva e direta. E será que o povo de Deus está pronto para guardar as leis do Senhor? Será que aqueles que estão dizendo que são cristãos estarão prontos para guardar os mandamentos de Deus? O povo de Israel não estava. Então o Senhor passou-lhes pelo deserto. Em Deuteronômio 8:3 diz que e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, alimento simples, que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quem diria que hoje as prateleiras nas lojas estariam secas? As pessoas tinham autoconfiança. As pessoas pensavam que não era possível. Mas hoje, aquilo que no passado se fazia, voltou a ser a norma da vida. Parar na fila, ficar longo tempo na fila, debaixo do sol ou da chuva, entrar na loja, pegar aquilo que é determinado que seja, não o que você quer. Por quê? Porque as pessoas consumiam, as pessoas ficavam obesas de tanta comida. Como um povo, nestas condições, pode estar preparado para entrar à cidade celestial? O Senhor tinha que travar. Querido amigo, nesses 40 anos, Deus preparou um povo que estava pronto para lhe obedecer. Pronto para lutar com os seus inimigos na força do Senhor. Josué 5:6, Josué recorda esse povo dizendo que porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor. Sim. Esses homens de guerra, orgulhosos, arrogantes, não queriam submeter as normas do Senhor. Tinham que ficar pelo deserto. Quando o povo estava limpo, uma nova geração, então o Senhor os fez entrar na cidade celestial. Queridos amigos, será que o Senhor vai permitir uma nova geração daqueles que partiram? O Senhor tem que eliminar essa geração para que possa surgir uma nova geração que esteja firme, que esteja pronto para prosseguir rumo a Canaã celestial? Sim. A palavra do Senhor diz que sim. Queridos amigos, o tempo em que vivemos é um tempo de reflexão. Uma outra situação que nós encontramos na Bíblia, que reflete o mundo hoje em que vivemos, exatamente o momento em que vivemos, é quando o Senhor submeteu Nínive a um período de quarentena também. Entre as cidades do mundo antigo, nos dias do reino de Israel, dividido. Israel estava dividido entre norte e sul. Uma das maiores nações foi Nínive, a capital do domínio assírio. Fundada sobre as férteis barrancas do Tigre, logo depois da dispersão da Torre de Babel, essa cidade floresceu através dos séculos até que se tornou uma grande cidade de 3 dias de caminho. Gênesis 3, verso 3. No tempo da sua prosperidade temporal, Nínive era um centro de crime e impiedade. Não será que essa nação reflete o mundo de hoje? Era da tecnologia, era de prosperidade, era de isto e aquilo, carros elétricos. Mas o que é que nós vemos pela sociedade hoje a desenvolver? Crime e impiedade. Dentro da igreja, fora da igreja, por todos os lados. A inspiração havia caracterizado essa cidade como uma cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras e de rapina. Naum 3, verso 1.
Isto é diferente do nosso tempo hoje? Não. Em linguagem figurada, o profeta Naum comparou Nínive a um leão cruel, rapinante, sobre quem interroga o profeta: não passou continuamente a tua malícia? Naum 3, verso 19. Veja como Deus descreveu essa cidade. Embora ímpia como havia se tornado, Nínive não estava inteiramente entregue ao mal. Aquele que está vendo a todos os filhos dos homens, Salmos 33, verso 13, e descobre todas as coisas preciosas, Jó 28, 10, viu na cidade muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta, os quais, se lhes fosse dada a oportunidade para conhecer ao Deus vivo, afastariam de si as más obras e o adorariam. E assim, em sua sabedoria, Deus se revelou a eles de maneira inconfundível, a fim de levá-los, se possível, ao arrependimento. Profeta Zeres, página 137. Queridos amigos, veja. Essa cidade era uma cidade cheia de violência. Era uma cidade próspera, mas estava cheia de violência. Parecia que tudo estava a caminho da destruição. Mas Deus, na sua misericórdia, olhava e via de que havia alguns que angustiavam, alguns que estavam à procura de uma oportunidade de alcançar algo melhor. E se conhecessem um caminho melhor a seguir, iriam aceitar. Será que isto não representa a nossa sociedade hoje? O nosso mundo de hoje? Sim, representa o nosso mundo de hoje. Nínive representa o nosso mundo de hoje. O Nínive daquela época representa o nosso mundo de hoje. Um mundo crescendo em prosperidade, com projeção do futuro, mas ela estava cheia. Mas, queridos amigos, Deus observou neste mundo e Deus viu que há alguns que estavam procurando buscar algo de melhor. Há alguns que estão se angustiando pelas situações que ocorrem neste mundo. Prepotência, arrogância, orgulho, cobiça, supremacia. E o Senhor disse: não, é preciso enviar uma mensagem de advertência a este mundo. E a mensagem de advertência a este mundo veio em forma de um vírus. Deus mandou o profeta Jonas a Nínive, anunciando de que algo iria acontecer em 40 dias se o povo não se arrependesse. Uma mensagem foi enviada da parte de Deus a esta cidade através do profeta Jonas. Eu não quero aqui mergulhar na história de Jonas no seu todo, mas tirar o essencial. Jonas começou a pregar contra esta cidade e a mensagem era: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias, uma quarentena de dias. 40 dias, uma quarentena. Nínive seria subvertida. Ou este povo iria parar para refletir, ou em 40 dias o Senhor iria destruir essa cidade. De rua em rua ia ele fazendo soar a nota da advertência, querido amigo. Como hoje, depois que o surto viral, o surto surgiu, essa pandemia, esse vírus veio e o mundo parou, nós vemos mensagens correndo de um lado para o outro. Todas as pessoas estão recebendo mensagem e advertência da parte de Deus. Até parecia que o mundo se isolou. Não, o mundo hoje está mais comunicativo. Quem não recebe uma mensagem hoje? Quem não recebe uma mensagem hoje falando de Deus? Até os governantes estão apelando. Queridos amigos, a mensagem não foi em vão. Assim também eu acredito que a mensagem hoje não será em vão. O clamor que soava através das ruas da ímpia cidade ia passando de lábio em lábio, até que todos os habitantes tivessem ouvido o assustador anúncio: 40 dias e essa cidade seria subvertida. O Espírito de Deus imprimiu a mensagem em cada coração e levou multidões a tremerem por causa dos seus pecados e se arrependerem em profunda humilhação. Eu pergunto:
Será que as pessoas hoje não estão refletindo, não estão tremendo? As pessoas não estão se humilhando perante a advertência que chegou a este mundo? Eu acredito que sim. A palavra do Senhor diz que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Tal como hoje, a situação está para todos, desde o maior até o menor. Não há rainha, não há rei, não há príncipe, não há plebeus, não há servos nem escravos, não há ricos nem pobres. Todos estão vestidos de saco, cada um em sua casa. Todos estão humilhados, cada um nos seus cantos. Diz porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e se levantou do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação. O rei fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Esta foi a proclamação do rei, querido amigo, querido irmão. O rei levantou do seu trono. E se não basta, já não preciso do trono. Ele viu que o trono não lhe salvaria. Ele viu que, sentado no seu trono, viria a destruição. Veja o que o rei declarou. Todos vestam-se de saco. Ponham cinza sobre a vossa cabeça. Jejuem. Clamem ao Senhor. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas 3, versos 5 a 9. Queridos amigos, eu pergunto, os reis dessa terra hoje estão se levantando do seu trono e clamando a Deus? Os reis estão proclamando ao mundo para que volte para Deus? Líderes, pastores. Sim, eu tenho visto muitas mensagens em que há muitos pastores que estão clamando às suas igrejas, aos seus membros, em suas casas, para buscarem ao Senhor. Como Deus é tão bom. Deus parou o mundo. Jamais este mundo poderia chegar a um ponto de reflexão, a um ponto de humilhação, se o Senhor não permitisse. Tal como Nínive, os reis desta terra, passou um pregão a convidar todos para ficar em casa. Tudo parou. Alguns até apelaram às igrejas a orarem para que Deus pudesse intervir e eliminar este vírus. E eu pergunto, e depois? E se Deus eliminar o vírus? Sim. Nínive não foi destruído porque se arrependeram. Isolaram-se. Aceitaram o que Deus anunciou contra eles. E cada um em suas casas refletiram sobre a vida que levavam e se humilharam e se arrependeram. Eu pergunto, será que realmente estamos nos humilhando e arrependendo dos nossos pecados? Mas quantos cristãos estão rasgando os seus corações, clamando a Deus por socorro hoje? Quantos estão buscando arrepender dos seus pecados? Oxalá que os reis de hoje, governantes, fizessem como o rei de Nínive. Acerca de Nínive, Jesus declarou: os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração, e condenarão. Sabe por quê? Porque muitos não estão fazendo o que os de Nínive fizeram. Eu tenho visto cristãos que ficam no Facebook, aproveitando a quarentena só para brincar, para passar piadas,
Tenho visto cristãos que estão aproveitando a quarentena para estar em casa à frente da TV. Queridos amigos, esta quarentena, este isolamento que o mundo está nele, é para fazermos o que os de Nínive fizeram. Jesus declarou acerca de Nínive: eles vão levantar e vão condenar esta geração no dia do juízo. O dia do juízo está à frente. Brevemente, a palavra do Senhor nos diz que os juízos de Deus vão começar a cair sucessivamente, até que o Senhor se assenta no seu tribunal para julgar-os a todos. Jesus disse que, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E as pessoas rejeitam. Quem é maior do que Jonas? Deus, Jesus Cristo. A mensagem do Senhor para este tempo é maior do que Jonas. E a mensagem do Senhor diz: chegou a hora do seu juízo. A Babilônia caiu. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá o vinho da ira do Senhor, sem mistura. Você está preparado? Queridos amigos, para alcançar a vitória sobre o mal e realizar a obra da redenção, Jesus também submeteu a um período de 40 dias de oração e jejum. Diz a pena inspirada: a fim de elevar o homem caído, Cristo deveria alcançá-lo onde ele estava. Tomou a natureza humana e carregou as enfermidades e a degenerescência da raça humana. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado por nós. Humilhou-se a si mesmo até as profundezas mais baixas da miséria humana, a fim de que pudesse qualificar-se para alcançar o homem e tirá-lo da degradação na qual o pecado mergulhara. Cristo também passou por quarentena. Depois do seu batismo, passou 40 dias jejuando. Alcançou a vitória e saiu vitorioso sobre o pecado e o mal e sobre essa antiga serpente. Queridos amigos, na tentação no deserto, Cristo esteve sem alimento por 40 dias. Moisés, em situações especiais, também ficou por um longo período sem alimentação, mas ele não sentiu as angústias da fome, porque era sustentado pelo poder de Deus. Queridos amigos, o deserto é importante? Sim. Quarentena é importante? Sim. Porque na quarentena você reflete. Na quarentena você ganha poder, força. Quer dizer, se você aplicar. Muitos que professam piedade não examinam razoavelmente o longo período de jejum e sofrimento que Cristo suportou no deserto. Sua angústia não era tanto pela terrível fome, mas pelo senso do resultado penoso da condescendência com apetite e paixão sobre a raça humana. Nós não refletimos, não pensamos por que Jesus passou esse período. Para alcançar a você e eu, Ele submeteu a esse período. E você, para alcançar o reino dos céus que Ele te preparou, não quer. Tem muitas pessoas reclamando por causa deste isolamento. Tem muitas pessoas revoltadas e angustiosas por causa deste isolamento. Quando que Deus permitiu que você estivesse um momento isolado com a tua família, você que não tinha tempo para o teu cônjuge, você que não tinha tempo para os teus filhos, você que achava que adquirir bens dessa terra é mais importante. Tem pessoas que os seus filhos só os via, às vezes, aos fins de semana. Eu estou vivendo uma realidade neste país onde eu estou, em que há irmãos que se dizem adventistas do sétimo dia, que chegam à igreja 11 horas e saem da igreja 12 horas, porque têm que ir trabalhar. Mas onde está o trabalho agora? Queridos amigos, por que Deus não poderia permitir que esse mundo parasse? Por que Deus não faria algo a favor daqueles que Ele ama?
A Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou este mundo. Amou cada um de nós, você e eu. Ama aquela pessoa mais infeliz, mais triste, aquela pessoa mais desprezada da sociedade. Deus ama a todos. E Ele, no seu amor, não quer que nenhum se perca. Então o Senhor teve que parar o mundo. Embora muitos estão perdendo a sua vida com este surto, mas o Senhor está fazendo o trabalho da salvação. Muitos estão buscando o Senhor nesse tempo. Graças a Deus. No sábado passado, quando eu estive com a minha família refletindo, nós começamos a analisar que bom, que glória. O mundo está cheio da glória de Deus hoje. Pelo menos em cada parte do mundo, em cada canto, em cada rua, cada cidade, todos estão observando o sábado. O Senhor disse na sua lei, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Descansa, tenha tempo com o teu Deus. Como é que o mundo estava? 7 dias por semana, 24 horas. Muitas vezes a gente vê empresas 24 horas de trabalho. E hoje, Deus no seu amor permitiu que o mundo pudesse parar para refletir. Queridos amigos, uma última história que eu quero contar para vocês de quarentena na Bíblia é do apóstolo Paulo. Paulo fora anteriormente reconhecido como o zeloso defensor da religião judaica e implacável perseguidor dos seguidores de Jesus. Corajoso, independente, perseverante, seus talentos e preparo teriam capacitado a servir quase em qualquer atividade. Mas o Senhor viu que este homem tem que passar por um período de quarentena. Após a sua conversão no caminho de Damasco, Paulo depois recebeu o batismo e ele começou a pregar a Cristo. Pregava a Cristo em Damasco, todos os que ouviam ficavam admirados. As pessoas ficavam empolgadas, mas havia um perigo. É que Paulo não estava esvaziado completamente de si mesmo. E quando ele não está, e por não estar esvaziado completamente de si mesmo, havia o perigo de ele novamente se levantar, perseguindo talvez aqueles que não atenderiam à sua voz. Então a palavra do Senhor diz que muitos o admiravam e até diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Atos 9:21. Quando as pessoas começaram a ver Paulo, disseram, este não era o perseguidor? E então começou a surgir uma grande oposição. Deus, na sua sabedoria, viu que se Paulo continuasse a pregar em Damasco e a oposição ia crescendo-se contra ele, o espírito de perseguição, o espírito de guerra ia ainda levantar dentro de si. Então o Senhor fez algo. A palavra do Senhor diz que um mensageiro do céu ordenou-lhe a retirar-se por algum tempo. E ele foi para a Arábia, onde encontrou um refúgio seguro. Gálatas 1, verso 17. Um mensageiro do céu ordenou-lhe a se retirar. Paulo dirigiu-se para o deserto da Arábia. O que ele foi fazer ali no deserto? Por que o mensageiro de Deus mandou ele para o deserto? Diz a pena inspirada no livro Atos dos Apóstolos. Ali, na solidão do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Recapitulou calmamente sua experiência passada, possuindo-se de genuíno arrependimento. Buscou a Deus de todo o coração, não descansando até que tivesse a certeza de que o seu arrependimento fora aceito e os seus pecados perdoados. Anelava a certeza de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro. Esvaziou a mente dos preconceitos e tradições que lhe haviam até então modelado a vida e recebeu instrução da fonte da verdade. Jesus comungou com ele e confirmou na fé, conferindo-lhe uma rica
Medida de sabedoria e graça. Atos dos Apóstolos, página 69 e página 70. Você entendeu porque Deus mandou Paulo para solidão, para isolamento? Paulo converteu e começou a pregar. Mas ainda havia algo no seu coração que poderia destruir aquilo que ele estava fazendo. Poderia ser maior a derrota se Paulo continuasse a pregar sem passar por um momento em que ele tinha que esvaziar de si. Ele tinha que refletir nos seus erros, naquilo que ele fez outrora contra o povo de Deus. Nessa reflexão, ele buscou ter a certeza de que realmente os seus pecados foram perdoados. Queridos amigos, você que é cristão, você que se chama adventista do sétimo dia, ou é um evangélico, o que estás fazendo neste momento? Que Deus submeteu esse mundo a isolamento. Eu gostaria que todos talvez fizessem como um vídeo que eu assisti, que alguém pegou no televisor e quebrou porque está farto de ouvir de coronavírus. Querido amigo, o maior coronavírus que nós temos a resolver não é esse vírus aí, é o pecado que está dentro do nosso coração. O pecado que está dentro do nosso coração e formou uma coroa dentro de nós. Paulo, no isolamento, reconheceu que ele precisava esvaziar-se. Deus sabia que o seu servo, apesar de render de corpo e alma a Cristo, ele ainda não estava apto para enfrentar as agruras da vida ao lado de Jesus. Tal como hoje, muitos aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, mas a Bíblia diz que o tempo que antecede a vinda de Jesus será um tempo de angústia, qual nunca houve. Daniel capítulo 12, verso 1. E muitos dos que dizem ser cristãos hoje não estão preparados para enfrentar a última grande luta entre Cristo e Satanás. Então, Deus no seu amor disse, vai para o deserto. A tua casa é o deserto. Fecha o televisor, querido amigo. Fecha a internet. Para. Tome tempo. Examina o teu coração. Veja o que há dentro de ti ainda. Queridos amigos, o céu lhe submeteu a um tempo de isolamento. O céu submeteu Paulo a um tempo de isolamento para aprender a depender completamente de Cristo e permanecer firme diante das batalhas que teria que enfrentar. Através de todo o seu ministério posterior, Paulo jamais perdeu de vista a fonte de sua sabedoria e força. Mas para fim da sua experiência, Paulo declarou, porque para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Será que eu e você já podemos dizer hoje que o viver é Cristo? A tua vida depende completamente de Cristo? Ou ainda depende do teu cartão de débito, do teu cartão de crédito, do teu trabalho, do teu estudo, da tua sabedoria, do teu doutoramento, da tua engenharia, do teu carro, da tua casa, da tua empresa? De quem você está dependendo dele? Paulo disse, tenho também por perda todas as coisas, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições. Filipenses 3, verso 8 a 10. Veja o que o servo aprendeu depois de estar no isolamento. Depois desse isolamento, o que você aprendeu? O que estás aprendendo? Como você vai sair dessa quarentena? Que a quarentena vai passar. E depois? Paulo saiu da quarentena preparado para enfrentar e vencer. Venceu, porque quando ele escreveu para Timóteo, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e agora aguardo a coroa da justiça.
há um combate à nossa frente. Diante de nós temos uma grande luta. As forças do mal estão arregimentadas para fazer o seu último embate contra o povo de Deus. Deus submeteu o seu povo a um isolamento. Como você sairá? Sairá para a vitória ou para a derrota? Queridos amigos, assim como Deus em cada tempo preparou homens para enfrentar os desafios dos seus tempos, o Senhor quer preparar a sua igreja para a última grande batalha que está prestes a ser desencadeada sobre a terra. Mas a igreja de Deus na terra estava longe de cumprir este propósito. Então o Senhor submeteu a todos à quarentena para que cada um possa refletir. Irmãos e amigos, o vírus que assola o mundo não é obra de Deus, mas é do inimigo, que anseia destruir o mundo. Mas a palavra de Deus diz-nos que o Senhor permite o inimigo fazer a sua obra por amor do seu povo que ainda está distraído. O Senhor permitiu Satanás trazer esse vírus. Mas o Senhor, por outro lado, quis também despertar a mente. Quis também levar o mundo à reflexão. Levar a igreja à reflexão. Levar a cada pessoa à reflexão. Para onde você está indo? Qual é o caminho que você está percorrendo? A palavra do Senhor diz que há dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Qual é o caminho que você está seguindo? Qual foi a última vez que você parou e perguntou, para onde estou indo? Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos se cumprem rapidamente. Declara que a vinda de Cristo está próxima. Os dias em que vivemos são solenes e importantes, queridos amigos. O Espírito de Deus está gradualmente se retirando da terra. E como você está? Somos chamados a divertir o mundo e preparar este mundo para o grandioso dia da volta do Senhor Jesus, o Salvador. Milhares dos que dizem ser cristãos não estão preparados para esse tempo que está diante de nós. O que Deus poderia fazer para salvar esta geração distraída? Todo o céu está interessado na salvação do homem. Será que vamos continuar indiferentes? Será que vamos continuar descuidosos, como se fosse coisa de pouca importância perder a vida eterna? Vamos continuar a menosprezar o sacrifício feito na cruz do Calvário por cada um de nós? Será que vamos continuar a brincar com a misericórdia do Senhor que nos é oferecida hoje? Este mal que caiu sobre a terra tem um só propósito: levar o mundo à reflexão. Para onde estamos caminhando? Este mundo estava a uma velocidade desenfreada, de tal forma que nem aqueles que se dizem cristãos estavam completamente embalados. Não tinham tempo para ter uma experiência profunda com Cristo. Depois desta quarentena, como você sairá? Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram conforme a sua fé, em obediência aos mandamentos do Senhor, escaparam dos juízos de Deus. A Noé veio a palavra: entra tu e a tua casa na arca, porque hei de ter visto diante de mim justo. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos e sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 19, 14. Queridos amigos, o Senhor está apelando a cada um de nós. É hora de você e eu fazermos a nossa decisão. Este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Paulo nos adverte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11. Em Efésios 6, verso 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, estar firme. Que dia mau é esse? É o que está diante de nós. O dia que Daniel viu, e ele disse:
O anjo do Senhor disse: dias angustiosos, a qual nunca houve, e depois dele não haverá. Não haverá por quê? Porque Jesus Cristo virá. Ah, querido amigo, a bendita esperança da breve volta de Cristo está diante de nós. Cristo está voltando. Mas antes que Ele venha, Ele quer te preparar para entrar na cidade celestial. Como Ele preparou o seu povo no deserto, Ele também quer preparar a ti. Ele também quer que você não perca. Por isso Ele mandou parar. Deus quer você de quarentena? Sim. Deus quer você de quarentena. Que Deus te abençoe. Que você possa aproveitar esse tempo junto com a sua família, jejuando, orando, refletindo, analisando o que está de errado no meio do teu ciclo familiar, o que precisas pôr em ordem. A ordem do Senhor é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, prepara-te. E para essa preparação é preciso você saber onde você está. É preciso conhecer. É preciso saber se realmente estás firme na fé. Que Deus te abençoe e que esse sábado seja mais um sábado de bênção na tua vida. Que este sábado seja mais um sábado de santificação na tua vida. Que seja um sábado de descanso no Senhor. Descanso da fadiga deste mundo. Descansa-te. Pare de ouvir sobre coronavírus. Ouça a palavra do Senhor. Pegue na tua Bíblia, a Sagrada Escritura, e tome tempo para encher-se de Deus na tua vida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu esse privilégio de ter esse tempo de isolamento. O Senhor nos concedeu essa bênção de podermos refletir, de podermos esvaziar de nós, pararmos, para que possamos realmente começar uma nova caminhada com Cristo. Fique com meu irmão, com a minha irmã, meu amigo, minha amiga. Aqueles que nunca ouviram do teu amor, que terão o privilégio de ouvir. Que o Senhor possa os ajudar. Que o teu Santo Espírito continue trabalhando e nos apetreche, nos capacite e nos habilite para o último grande embate que teremos que enfrentar antes de entrarmos na cidade celestial. Concede-nos o teu poder de atravessar o Jordão e enfrentarmos as muralhas de Jericó e possuirmos a terra que o Senhor nos prepara. Fique conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.